Olá, essa é a aula de responsividade da disciplina de Design Web. Essa é a agenda da aula. Bom, aqui para falar sobre responsividade, eu quis mostrar o que é responsividade, né? Então, o termo ele está relacionado com a resposta da interface ao dispositivo. Aqui eu coloquei só um computador e simulei, né? Um mobile. Né? Então, aqui é o mobile, aqui o computador, a gente tem diversos dispositivos com diversas resoluções diferentes. O notebook, por exemplo, tem uma resolução menor do que a de um monitor, o monitor do IF, por exemplo. Existem diversas marcas de celulares, isso faz com que a resolução seja diferente para cada uma. Ainda tem os tablets, ainda tem relógio, ainda tem porta-retrato eletrônico, já ouviu falar? Então, aqui a gente tem várias possibilidades de exibir a informação. E o mais importante, e o que a gente vai falar, tem uma relação direta com usabilidade. Por quê? Porque eu quero que essa interface ela fique interessante e confortável para o usuário quando ele for acessá-la, né? Quando ele for ler as informações. Então, aqui ó, eu tenho uma informação confortável para um computador notebook e aqui eu tenho uma informação mais confortável também para um celular. E perceba que a disposição dos elementos estão diferentes. Então, essa imagem aqui, ó, que aqui ela está em uma coluna com 5, aqui ela está num layout com 5 colunas, aqui ela se transformou numa coluna só. Então, eu tenho só a imagem com o texto do lado, imagem com o texto do lado. E aí aqui eu aumentei um pouco porque o site é bem extenso, então você vai precisar usar a barra de rolagem para visualizar todo o resto do site. Então aqui é só para mostrar um exemplo de como fica a diagramação, né, de um layout responsivo. Não são todos os layouts da internet que são responsivos, vai depender muito do desenvolvedor, né, como é que ele desenvolveu, o que ele utilizou, quais os dispositivos que ele considerou. Então existem vários pontos aí a serem analisados. Aqui eu botei um outro layout, perceba que essa imagem aqui, ó, ela subiu e essa informação aqui, ela desceu. Então, como é que ele fez isso? Aqui podem ser duas imagens. Aqui pode ser uma imagem só, ó, essa área aqui ser uma imagem só. E quando o dispositivo ele é diferente, a imagem diminui e muda para essa. E outra peculiaridade, aqui o logotipo ficou igual, mas o menu, aqui tem um menu, aqui eu tô com grife amarelo, não dá para ver direito, né? Peraí, deixa eu mudar um pouco. Aqui nessa parte aqui do menu, ó, eu não tenho na parte superior aqui, porque a gente tem que considerar também que se tiver muita coisa, aí vai ficar ruim de acessar. Então, é importante que eu modere a quantidade de informação também. Não necessariamente tire, mas esconda, tá? Então, aqui esse menu, ele ficou escondido nesse menu que a gente chama de menu sanduíche, que é um menu com 3 tracinhos. Também tem um menu que são 9 pontinhos. Enfim, esses itens aqui eu só não sei se eles acessam ao clicar nesse item do menu, mas enfim, aí vai depender do como o desenvolvedor fez. Esse aqui é um outro layout, segue aquela mesma lógica. Interessante que aqui eu não sei se esse aqui é o logo do site. Manteve aqui, porém não está escrito nada, enfim. Aqui também tem essa informação. E aqui, ó, o menu do site também mudou. Geralmente muda para mobile. Então, essa informação aqui, ela veio para cá, ó. Aqui o site da Havaianas, então aqui a gente tem a logo da Havaianas. E aqui, olha que legal, a logo mudou. A logo ficou mais prática, mais sucinta, mais objetiva. A imagem também mudou, né? Então a gente tem essas 3 sandálias bem menores aqui. Essas informações que a gente tem aqui do lado esquerdo, aqui ficou embaixo. Um pouquinho para a esquerda, na verdade. Aqui, ó, o link da loja. E aqui a gente tem 3 links. Aqui eu tenho 1, 2, e aí aqui, esses destaques passou para cima, ó. Esse daqui tem um item também chamado próximo, que eu não sei para onde foi. Aqui tem chat, aqui tem busca,
Aí aqui tem essa parte do destaque, se eu passar para cima, e esse daqui eu não sei o que é. Não sei se é o próximo. Esse daqui ficou... Tem que clicar aí para ver o que é. Bom, vamos lá. Aí, como é que a gente vai fazer para que esse site seja responsivo? Então, eu já falei nas aulas anteriores, a gente tem uma linha chamada de viewport, que a gente aplica dentro da tag de meta, né? Por padrão já é colocado pelo Visual Studio. Então, essa daqui é a página sem a tag de meta de viewport. Então, ela não fica tão confortável de ler, né? Então, ele não se adapta tão bem à parte do dispositivo. Então, essa imagem ela fica pequenininha, o texto fica muito ruim de ler, que ele fica muito pequeno. E aqui, ó, é com a tag de meta de viewport. Então, a imagem ela vai se adaptar à largura do dispositivo, o texto também ele vai se adaptar à largura do dispositivo. Detalhe que essa é uma página bem simples, né? Uma página bem simples, ela só tem uma imagem, ela tem um texto. Mas, de modo geral, uma página ela é um pouco mais complexa. Ela tem toda uma diagramação de colunas, várias imagens, imagens grandes e tal. Então, é interessante começar a parte da responsividade aos poucos. Então, esse é um dos pontos importantes para a responsabilidade. E aí, a gente tem a responsividade com imagens. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né, na página de imagens. A gente não viu o código na aula síncrona, mas eu disponibilizei esse código aqui na aula de imagens. Então, aqui a gente pode colocar ó, a tag de imagens dentro de uma tag, dentro da tag de figure, e a gente tem uma outra tag específica para colocar imagem responsiva, que é a tag de picture. A tag de picture ela vai receber na verdade, ela pode receber várias marcações dentro dela. E especificamente duas tags, tá? Obrigatoriamente, na verdade, duas tags. No mínimo, uma imagem e um source. Aqui eu coloquei dois sources porque eu quis fazer 3 tamanhos de imagem. Então, esse aqui é o tamanho da imagem menor. Esse aqui é o tamanho da imagem média. Essa daqui é o tamanho da imagem média. Que aí, ó, ele vai verificar qual que é a resolução do computador. A resolução, se for menor que 850, ele vai carregar essa imagem aqui, ó. Se a resolução do computador for maior que 1200 pixels, aí ele vai maior que 1200 pixels e menor que 1200, né? Ele vai carregar esta outra imagem aqui. Esta aqui é a imagem grande. Tá? Essa aqui é a imagem grande, essa é a média e essa é a pequena. Se for menor, aí ele vai colocar essa daqui, ele vai carregar a menor. Ah, eu falei errado, perdão. Se for maior que 1200, ele vai carregar a G. Se for maior que 850, ele vai carregar a M. Se for menor que 850, ele vai carregar essa menor aqui. Então, ele vai trabalhar desta forma. Então, aqui eu tenho meu arquivo HTML, eu tenho 4 imagens aqui, a imagem que eu coloquei no H1, 3 imagens que representam 3 tamanhos diferentes para a imagem em diferentes dispositivos. Então, aqui eu tenho a imagem grande, eu coloquei o nome grande aqui para vocês verem que realmente a imagem muda, ela não muda o tamanho, ela muda a imagem. São os arquivos que mudam, ó. Diminuir aqui o navegador para simular dispositivos diferentes. Então, aqui eu tenho as 3 imagens. Ok. Para trabalhar a responsividade, a gente tem uma configuração interessante lá nos navegadores. Esse aqui é o Opera, né? Como você sabe, eu uso o Opera. Aí aqui do lado esquerdo, quando a gente vai inspecionar a página, do lado esquerdo a gente tem esse ícone aqui que eu marquei como 1, né? Você percebe assim que é com um tabletzinho, um celularzinho na frente, né? E aí, o passo 2 é definir aqui qual que é o dispositivo que você quer simular. Então, você pode colocar aqui, selecionar qualquer dispositivo e ele vai mostrando como é que fica aquela página naquele dispositivo. Então, essa é uma dica interessante aí para verificar de como é que vai ficar a sua página.
Bom, aí a parte mesmo do CSS que eu vou realmente criar uma página responsiva. Eu vou precisar utilizar o Media, e o Media ele trabalha da seguinte forma, é basicamente essa linha aqui, ó. E essa linha ela é composta por o @media, o tipo de mídia, que aí eu tenho, geralmente eu uso screen, e aí eu tenho todos os tipos de mídia, eu posso trabalhar só com impressoras, posso trabalhar com tela de computador, tablet, smartphone, que é como eu falei, né? Esse aqui é o que foi mais usado. E posso trabalhar com a mídia também chamada Speak, que é para leitores de tela, que leem a página em voz alta. E aí aqui, o que é que ele tem? Ele tem uma configuração de mídia, de tamanho. Então, quando a página for maior que 320 e menor que 768, ele vai fazer o que eu colocar aqui dentro. É como se fosse um if de programação. Tá? Eu vou mostrar melhor. Bom, aí como exemplo, né? Os códigos que a gente tem são assim. A gente coloca aqui o @media, eita, coloquei um tracinho aqui sem querer em cima do media. Only screen, aqui esse only é opcional, tá? Eu posso não colocar. E aqui eu tô dizendo para ficar apenas em dispositivos de telefone, de celular e tarará. E aí aqui eu coloco para que ele fique menor. O que eu colocar aqui, a formatação que eu colocar aqui do CSS, ela vai funcionar para resoluções menores que 600 pixels, ok? Aí esse daqui é para resoluções maiores que 600 pixels. Esse daqui, ó, maiores que 768. Quando tiver largura mínima, a largura mínima é aquela, 768. Essa daqui é a largura mínima. Então, ele vai funcionar quando tiver com 769. E aí vai. E aí, como exemplo... Pronto, coloquei um código aqui HTML, aliás, perdão, CSS, para a gente avaliar aqui como é que fica. Então, a página, ela tá assim, ó. São quatro tags de sections no meio do main, né? Então, elas são 4 colunas aqui. E aí eu coloco o mid-screen e esse max width aqui, ele está dizendo para que essa formatação das sections, dessas 4 sections, ela altere a cor, fique vermelha, né? Que é esse aqui. E eles fiquem com a largura mínima de 17 em. Então, ele vai limitar a largura aí a 17 em. E aqui ele vai ficar nesse intervalo aqui, ó. Quando o pixel, quando a resolução do computador for entre 769 e 992, aí ele vai ficar assim. Por que 769? Eu não coloquei intervalo aqui, né? Mas é porque eu fiz outro mid-screen aqui com 768. Então, esse aqui, o que é que vai acontecer? Quando ele estiver entre 481 e 768, por que 481? Porque eu fiz outro aqui. Ele vai ficar com a cor verde e com a largura mínima de 15 em. Tá? A mesma coisa acontece aqui nesse mid-screen de 480. Então, quando for menor que 480, ele vai ficar com a cor roxa e com a largura 100%. Coloquei a largura 100% aqui para quê? Porque se eu não colocar a largura 100%, fica muito ruim de visualizar. Então, teoricamente, essa aqui vai ser a visualização em um dispositivo mobile, né? Um celular. Detalhe aqui, que eu coloquei esses valores com base, você tem que avaliar com base no projeto que você for fazer. Então, esse projeto, as pessoas utilizam mais o quê? Celular, tablet, computador, em qual resolução? Como é que a gente vê isso? Fazendo análise do projeto, fazendo análise dos dados das pessoas que utilizam o projeto. Outra questão, aqui eu apliquei apenas para section, porém, aqui, ó, eu tenho, é porque eu já coloquei tanta coisa aqui que não dá para ver, mas aqui quando eu faço o mid-screen, eu coloco outra chave. Perceba que a sintaxe do meu CSS, ela muda, né? Aqui dentro dessas chaves eu posso colocar mais grupos de seletores. Aqui eu só coloquei um, mas eu posso colocar vários outros. Então, quando a resolução for menor que 480, eu posso dizer para a seção ficar com a cor roxa, o tamanho tal, posso dizer para o menu ficar de cor laranja, com o tamanho tal. Então, eu posso fazer vários grupos aqui de formatação, tá? É isso, até mais.